Boa tarde, meus amigos. Então, continuando o pensamento lógico, ao invés de ficar esboçando críticas sem sentido, você já sabe qual que é o seu candidato ou quais são os critérios que você vai observar na escolha do seu candidato a prefeito, do seu candidato a vereador agora para 2020? Isto sim é importante. Isto sim é importante. Eu gosto de usar como exemplo Caxias do Sul, porque Caxias do Sul é o segundo polo metal mecânico do país. Caxias do Sul, a prefeitura de Caxias do Sul conta com um orçamento bilionário. E Caxias do Sul, até então, com raríssimas exceções, só teve gente incompetente. Pô, será que Caxias do Sul tem tanto gestor, tem tanto administrador, tanto empresário, tanta gente com comunicação com o mundo inteiro? Não tem alguém para se apresentar, para colocar a prefeitura em ordem? Será que tem que ser sempre politiqueiro? Sempre essas pessoas que vivem de política, sabe? Só sabem fazer discurso, mas na prática não sabem fazer nada. Eu acho que tem que ver o histórico da pessoa, tem que ver o histórico desse candidato, o que ele fez na vida dele. Quais são os triunfos dele? O que ele conquistou? Aí sim, aí a gente pode começar a pensar, sim, em uma possibilidade. Nós precisamos de um gestor. Não tem como ser diferente. A pessoa tem que assumir, a pessoa tem que cortar gastos, tem que cortar na carne, certo? Né? Tem que eliminar despesas, contingenciamento, o supérfluo tem que cair fora, não tem nem o que pensar. E tem que pôr pessoas competentes para trabalhar nas secretarias. Chega dessa palhaçada. Chega de viver com dinheiro público. As pessoas estão aí, muda governo, muda prefeito, as pessoas continuam na prefeitura, um bando de incompetentes. Porque funcionários públicos, esses de eleição, na sua grande maioria, são incompetentes. São as pessoas que querem uma vaguinha ali, porque na vida fizeram um pouco e nada. Então, esse tipo de gente tem que ser eliminada da política. Elas não podem mais fazer parte. Isto é importante. Agora, se o discurso do presidente, ele me feriu, qual é que é o problema? Tu quer casar com ele? Tu quer casar com o Bolsonaro? É isso? E por trás dele, toda essa equipe que ele tem, toda a escolha de ministros, a formação dos ministérios, tudo que está sendo feito, isso então não tem importância nenhuma. Né? Até os defensores dos animais agora vão ganhar uma secretaria que parece, junto com as Forças Armadas, aí vão estar dando uma atenção maior aos animais. Isso é uma coisa legal. Leonardo da Vinci já dizia há 500 anos atrás que chegará um dia em que o homem conhecerá o verdadeiro íntimo dos animais. E então, a partir deste dia, toda e qualquer violência ou crime contra os animais será considerado uma violência contra toda a humanidade. O cara está fazendo isso. O ministro da infraestrutura, o que ele está fazendo de estradas, o que ele está retomando das mais de 2.000 obras abandonadas pelo governo anterior, só isso, simplesmente isso. O exército trabalhando com custos baixíssimos e uma qualidade muito superior. Então isso não conta. Um acordo comercial com a União Europeia não conta. A intenção dos Estados Unidos criar o livre comércio com o Brasil não conta. Como assim? O ministro da Justiça, o Moro, destruindo a corrupção, não conta. Então, quer dizer, se você vem argumentar sobre o corte do cabelo do presidente, sinto muito. A sua argumentação ou o seu debate tem que se dar em outro nível. Então a gente tem que fazer o que é importante. Né? Eu fiquei indignado porque eu li no orçamento de Caxias que foi destinado uma verba para xadrez. Já se viu, 140 mil reais destinado para a sociedade de xadrez. O que é isso? Eu também jogo xadrez. Sabe? São uns absurdos, né? E se a pessoa vai me perguntar, eu diria, não, aí foi dado 20 mil e 120 foi desviado. É a primeira coisa que eu falaria, mesmo sem saber. Não estou dizendo que tenha sido isso o fato ocorrido. Mas, como assim? Sabe? Então, Caxias do Sul
no risco de perder a segunda posição de polo metal mecânico do Brasil para uma cidade de Joinville, aqui em Santa Catarina. Como é que isso pode acontecer? Sabe? Então, aqui em Caxias tem que assumir um prefeito que traga investimentos, que incentive a indústria, que incentive o emprego. É isso que tem que ocorrer. E corte. E isso não tem que ser em Caxias, isso tem que ser na sua cidade, em qualquer cidade. Se a pessoa não falar em corte, o candidato não falar em corte, ele está descartado. Sabe, chega de viver, a pessoa não faz nada na vida, chega com um discursinho bonito, se elege e aí acabou. Pronto, não preciso mais trabalhar, agora eu vivo do governo. Negativo. Esse pensamento tem que mudar. Servidor público está para nos servir e não nós para servir eles. Isso tem que estar bem claro. Isso não pode mais ser aceitado. Então, isso eu penso que é importante. Essas coisas são importantes. Isso é importante de ser analisado. Né? Com a esquerda é muito difícil de dialogar e debater, porque os argumentos que eles trazem são medíocres, são infantis, são sem sentido. Então, não tem como argumentar. Ou eles tentam sair pelo lado intelectual, ou eles mudam de assunto, ou outra coisa que eu percebi, quando você dialoga com alguém de esquerda, ele chega e ele critica uma situação atual. Ok. Aí você vai buscar uma situação muito pior, né, de mesmo assunto, com o governo passado. Aí ele te diz, não, mas o importante é agora. Como assim? Então eu devo passar uma borracha no que passou? É isto? Então eu devo esquecer que o Brasil, com o que foi desviado, daria para construir outro país como o Brasil? É isto? Que tipo de pensamento é esse? Que tipo de argumentação é essa? Como assim? Sabe? Então, por isso que eu me reservo ao direito de não entrar muito em detalhes, mas às vezes sim, às vezes eu faço algum comentário mais para instigar, né? Mais para instigar que para outra coisa. A esquerda é um plano de poder, todo mundo sabe. É um plano de poder. Eles fazem qualquer coisa, estão dispostos a qualquer coisa para permanecer ou para retomar o poder. Isso é óbvio. Né? E talvez estamos tendo assim alguns indícios que a esquerda, agora em 2022, vai tentar voltar ao poder através de quem? Do Dória. Né? Até então o Dória vem dando sinais, né, que ele seria a escolha da esquerda, né, para retomar o poder. Então tem que prestar muita atenção nisso. O Dória é outro vaselina. Eu vou seguindo a São Paulo e gosto de conversar às vezes com o motorista do Uber ou do táxi. Eles conversam com tanta gente e às vezes eles têm algo interessante até para acrescentar. Pô, ninguém fala bem desse cara. Ninguém fala bem do Dória. Nunca vi um cara dizer, não, o Dória... Não. Ninguém fala bem desse cara aí. Então, e as últimas declarações dele deixam bem claro qual é que é a intenção. Né? O bonequinho quer o poder, mas por trás dele, quer dizer, ele quer chegar ao poder de qualquer jeito. Né? Quem apoia, não importa. E se percebe uma movimentação da esquerda, né, para apoiar o Dória. Então, o pessoal de São Paulo, né, o pessoal aí que conhece mais, né, tem que trazer à tona, né, para que o Brasil saiba quem que é essa pessoa e o que ele está fazendo. Né. Vocês que estão ali em São Paulo, né, que estão mais próximos do dia a dia e do que já aconteceu, para que as pessoas saibam. Né. Outra coisa que a gente vem percebendo, né, o Nordeste parece que está acordando, né, finalmente. Graças a Deus, eu tenho um carinho muito grande, assim, tenho muitos amigos no Nordeste e eu vejo assim que o Nordeste, para mim, o povo nordestino é o mais hospitaleiro do Brasil. É um povo que eu nunca vi igual, que você conhece a pessoa às 9 da manhã e ao meio-dia ele faz questão que tu vá almoçar na casa dele e você se sente constrangido em dizer não, né, de tamanha espontaneidade, né, que é aquele convite. Então, o Nordeste é um povo maravilhoso e durante tantos anos tem sido usado de uma maneira cruel e covarde. E parece que
está dando sinal de que estão acordando e que estão vendo, né, que todas essas promessas que foram feitas, estão sendo feitas, na verdade são as mesmas promessas de sempre e que nunca resolveram nada, muito pelo contrário, cada vez vai tornando o Nordeste, né, mais escravo, né, de situações criadas lá para escravizar o povo. É isso que ocorreu, né? Então eu fico feliz de ver, né, uma movimentação do Nordeste nesse sentido. Então, isso é importante, isso é política, certo? Isto é política, isto é argumentar, é falar sobre política. Política, e é o poder que nós temos, que o povo tem, porque somente tem poder o povo unido, certo? É por esse caminho que nós temos que ir, nos unir, né? Nos unirmos, porque juntos nós podemos. Agora, se nós nos dividirmos, nós nos tornamos enfraquecidos e, consequentemente, dominados, que é o que sempre ocorreu, né? Então, eu acho que está na hora do Brasil se tornar, sim, ou caminhar para se tornar uma nação verdadeiramente soberana. Chega de nos comportarmos como colônia ou como os índios do descobrimento, tá? Porque nós ainda estamos nos comportando como tal, ainda aceitando espelhinhos em troca das nossas riquezas. Chega, está na hora de proteger o que é nosso, está na hora do patriotismo, está na hora de pensar em Brasil. Isso não importa qual é a sua escolha, não importa, a sua escolha tem que ser o Brasil. Caso contrário, bom, eu posso pensar ou que você é uma pessoa sem conhecimento algum ou que você tem segundas intenções. Mas eu quero acreditar, então, que é a primeira opção. Então, vamos pensar em nós. E o importante é pensar em nós, é nos unirmos, e unidos nós temos força. União e organização é igual a força. Tá bom, pessoal? Um abraço.